Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre as consequências do provável Super El Niño para a região nordeste do Brasil. Lembrando que no canal Geogênio existem algumas aulas sobre os fenômenos do El Niño e da Laninha. Inclusive, uma aula específica sobre a formação do Super El Niño. E agora o que eu estou fazendo é gravando aulas sobre as consequências desse El Niño muito forte que irá se formar no segundo semestre de 2023, de acordo com as previsões dos mais renomados institutos de meteorologia do mundo e também dos mais renomados cientistas, climatologistas e meteorologistas do mundo, que prevêem um fenômeno ou um evento muito forte a partir do segundo semestre de 2023, sendo que esse fenômeno irá se estender de acordo com aquilo que está sendo previsto pelo ano de 2024. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, vamos então ao nosso encontro com essa imagem inicial mostrando a vocês o continente americano, América do Norte, América Central, América do Sul, e aqui nessa tonalidade avermelhada e também escura, as águas quentes que estão sendo empurradas pelos ventos contralísios em direção à América do Sul. Lembrando que o fenômeno do El Niño é causado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Oriental na costa sul-americana. Isso se deve à mudança na direção dos ventos, que em condições normais sopram de leste para oeste, empurrando essas águas mornas na direção do Pacífico Central e também na direção dos continentes asiáticos e Oceania. Continente asiático e Oceania. Isso em condições normais, visto que nas imediações da linha do Equador, os ventos alísios sopram de leste para oeste em condições normais. Em épocas de El Niño, você tem uma inversão na direção dos ventos. Isso se deve ao aumento da pressão atmosférica na porção oriental do continente asiático, ou podemos assim considerar no Pacífico Ocidental, na altura do Sudeste Asiático e Nordeste da Oceania, e redução da pressão atmosférica no Oceano Atlântico. Lembrando que os ventos sempre sopram de uma área anticiclonal, ou seja, de um centro de alta pressão, para uma área ciclonal, ou seja, um centro de baixa pressão. E o que determina a velocidade do vento é justamente a diferença existente entre um centro de alta pressão, ou seja, um anticiclone,
e um centro de baixa pressão, ou seja, um ciclone. Então, com a mudança no regime dos ventos, repare aqui a setinha, esses ventos soprando de oeste para leste, empurram essas águas mornas em direção ao litoral ocidental da América do Sul, e é justamente esse aquecimento anormal que vai dar origem ao fenômeno do El Niño, ou seja, o menino. Então, o El Niño a gente já viu que causa anomalias climáticas em várias partes do mundo. E o objetivo dessa aula de hoje é falar especificamente das consequências do El Niño para a região Nordeste, que é uma das áreas mais afetadas por esse fenômeno no território brasileiro. Então, a primeira consequência do El Niño para a região Nordeste é a formação de um centro de alta pressão atmosférica aqui no interior da região Nordeste. Ora, se um centro de alta pressão atmosférica é uma área anticiclonal, ou seja, dispersora de ventos, o que você pode concluir em cima disso? Observe essas setas. Então aqui você tem um anticiclone. Então, se o anticiclone é uma área dispersora de ventos, ele irá promover a formação de um bloqueio atmosférico que impedirá a entrada de umidade procedente do Oceano Atlântico no interior da região Nordeste, tanto aquela procedente dos ventos alísios de Sudeste, que são ventos que sopram das imediações dos trópicos em direção à linha do Equador, assim como também reduzirá a incidência das ondas de leste, que são ventos procedentes da África, que sobretudo no outono e no inverno trazem umidade para a porção oriental da região Nordeste, assim como esse centro de alta pressão irá, de certa forma, bloquear os ventos alísios de Nordeste, que sobretudo no verão e parte do outono jogam umidade para a porção setentrional da região Nordeste e até mesmo impedir a entrada ou a aproximação da zona de convergência intertropical, que é uma zona de instabilidade atmosférica que no período do verão e outono também se aproxima do litoral setentrional do Nordeste, sendo um dos fatores responsáveis pelas chuvas que caem em parte do sertão nordestino nesse período, composto pelas estações do verão e do outono. Então, na verdade, a presença desse centro de alta pressão se deve ao fato do ar quente e úmido que está subindo aqui no litoral oriental do Oceano Pacífico, nas proximidades da linha do Equador. Então aqui nós temos uma corrente ascendente de ar quente e úmido, que inclusive será responsável pela formação das nuvens do tipo cúmulos-nimbus, que irão despejar um elevado volume de chuva ou quantidade de chuva no Pacífico Oriental e também no litoral ocidental da América do Sul e nos contrafortes da Cordilheira dos Andes, voltados para o Oceano Pacífico. Essa coluna de ar quente e úmido que subiu nas imediações do litoral ocidental da América do Sul vai descer fria e seca sobre o sertão nordestino e sobre a Amazônia Oriental, criando ali uma zona de subsidência de ar, ou seja, um centro de alta pressão atmosférica, que não só irá inibir a formação de nuvens, como também irá bloquear a entrada de umidade procedente do Oceano Atlântico, sendo este o principal fator responsável pela
potencialização da seca em épocas de El Niño no interior do Nordeste. Então, aqui eu estou trazendo um desenho que eu montei. Espera aí que deu uma travadinha. Vamos destravar aqui. Aqui nós temos um desenho que eu montei para mostrar essa questão. Então, AP significa alta pressão. Então, aqui nós temos um anticiclone, um centro de alta pressão. E a ideia desse desenho é mostrar a vocês que onde temos a formação de um centro de alta pressão atmosférica, teremos a subsidência do ar, ou seja, aquele ar frio e seco, localizado na alta camada da troposfera e na baixa camada da estratosfera, irá descer em direção à superfície. Ora, se esse ar frio e seco está exercendo um movimento de subsidência, há de se concluir que tal processo irá inibir a formação de nuvens de chuva. E, um detalhe, irá comprimir esse ar quente e seco a baixa altitude, dando origem a uma cúpula de ar quente ou um domo de ar quente que, além de também contribuir para que a temperatura do ar atmosférico fique mais elevada do que em condições normais, também irá inibir a formação de nuvens de chuva, razão pela qual toda vez em que nós temos a manifestação do fenômeno do El Niño, há uma redução da quantidade de chuvas em boa parte do interior da região Nordeste. Lembrando que o sertão nordestino é a área mais atingida pela seca em épocas de El Niño, ou seja, a área mais afetada pela seca em épocas de El Niño. E lembrando que em épocas de El Niño, essas secas sazonais que atingem a região Nordeste, elas são potencializadas e, um detalhe, podendo até alcançar o Agreste e a zona da mata, como já ocorreu no passado. Não é comum que o El Niño gere secas muito fortes no Agreste e na zona da mata, mas isso também pode acontecer e já aconteceu no passado. Aqui nós temos uma outra consequência do El Niño, para mostrar a vocês o seguinte: no outono e no inverno, nós temos a intensificação das ondas de leste, que são ventos procedentes do continente africano e que se dirigem para o litoral oriental da região Nordeste e também passam aqui pelo litoral setentrional dessa região. Mas é o litoral oriental do Nordeste o ponto da região mais afetado ou mais exposto à ação das ondas de leste. Esses ventos são quentes e úmidos e transportam nuvens de chuva. Aqui nós temos uma imagem de satélite mostrando aqui uma zona de instabilidade atmosférica derivada das ondas de leste que estão atingindo com grande intensidade aqui, por exemplo, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. E reparem que essas ondas de leste, elas avançam em direção ao interior e também podem até levar chuva para áreas específicas do sertão nordestino. Mas o que acontece quando nós temos a manifestação do El Niño? Ora, nós vimos que o El Niño, ele enfraquece os ventos alísios de nordeste, sudeste, enfraquece os ventos alísios que aqui nas imediações da linha do Equador sopram de leste para oeste. Então você tem uma inversão no sentido dos ventos. Ora, se os ventos dominantes eles passam a soprar de oeste para leste, há de se concluir o quê? Que essas ondas de leste elas perderão força. Ora, se as ondas de leste ficam mais fracas, a probabilidade delas
provocarem chuvas e essas chuvas atingirem o sertão ou áreas do sertão nordestino, diminui substancialmente. E quando essas ondas de leste ficam mais fracas do que o normal em função da ocorrência de um El Niño mais forte, essa seca que normalmente é potencializada no sertão nordestino, ela vai se estender ao agreste e à zona da mata nordestina, como eu disse anteriormente, fato este e já aconteceu no passado. Então, lembrando que o litoral oriental do Nordeste tem o seu período mais chuvoso no outono e no inverno, exatamente porque dois sistemas atmosféricos vão ser responsáveis pelas chuvas de outono e inverno na porção oriental do Nordeste, as ondas de leste e também as frentes frias procedentes do sul do Brasil, que no outono e no inverno tornam-se mais frequentes e podem alcançar a porção oriental do Nordeste. Na medida em que essas frentes frias avançam em direção ao litoral oriental do Nordeste, os ventos alísios de sudeste jogam ou empurram essa umidade em direção à porção oriental da região Nordeste, dando assim origem às chuvas frontais que serão derivadas desse encontro do ar frio procedente da massa polar atlântica com ar quente e úmido procedente da massa tropical atlântica e também o ar quente e úmido deslocado pelas correntes de leste. Então, lembrando que em condições normais, outono e inverno é um período de muita chuva na parte oriental do Nordeste, fruto da ação combinada das ondas de leste e dos sistemas frontais derivados das frentes frias procedentes do sul do Brasil, que se deparam com o ar quente e úmido da massa tropical atlântica e também das ondas de leste. Então, quando o El Niño se manifesta, essas ondas de leste perdem força, razão pela qual nós temos normalmente uma redução das chuvas no agreste e também na zona da mata nordestina. E por ocasião de um super El Niño ou de um El Niño muito forte, você poderá ter essa seca se estendendo até o litoral do Nordeste, até a zona da mata nordestina. Aqui nós temos esse desenho para mostrar a vocês os ventos alísios. Lembrando que ventos alísios são aqueles que sopram das imediações dos trópicos em direção à linha do Equador. São ventos quentes e úmidos que no hemisfério sul são procedentes do sudeste e no hemisfério norte procedentes do nordeste. Aqui nessa linha azul mais clara nós temos a linha do Equador, razão pela qual nessa área de encontro ou convergência dos ventos alísios, esses ventos passam a soprar de leste para oeste em condições normais. Em épocas de El Niño, esses ventos alísios se enfraquecem, então nós temos uma inversão no sentido dos ventos, passando a soprar os chamados ventos contra-alísios, que são ventos que sopram no sentido oposto ao sentido dos ventos alísios. Então, essa mudança no regime dos ventos será responsável pela redução das chuvas no sertão nordestino e também em boa parte da Amazônia centro-oriental. Aqui nós temos uma outra consequência do El Niño para o Nordeste. Então, a ZCIT é a zona de convergência intertropical, que é uma área de instabilidade atmosférica que se forma no ponto de convergência ou encontro dos ventos alísios de sudeste e nordeste, criando uma faixa de instabilidade atmosférica, uma faixa de nuvens que, onde atuam, causam chuvas. Então, o que acontece por ocasião do El Niño? Quando o El Niño se manifesta, não é comum que a zona de convergência intertropical se aproxime da porção setentrional do Nordeste.
Lembrando que a presença da zecite no verão e em parte do outono na porção setentrional do Nordeste é um dos fatores responsáveis pelo período chuvoso nessa região. Ora, se a zecite ela não incide com maior frequência em épocas de El Niño na porção setentrional do Nordeste, nós temos aí também uma das causas da potencialização ou da intensificação da seca no sertão nordestino nesse período. Então, por curiosidade, aqui nós temos uma frente fria, né, que já está praticamente toda no mar, com apenas uma faixa de instabilidade passando aqui pelo sudeste e parte do centro-oeste, mas já perdendo força, e esse bloqueio de um centro de alta pressão é um dos fatores responsáveis pelo desvio da frente fria em direção ao Oceano Atlântico, impedindo que esta também chegue no sertão nordestino. Então, lembrando que em épocas de super El Niño, é mais comum que a zona de convergência intertropical não chegue na porção setentrional do Nordeste com frequência. Então, poderemos ter um evento ou outro de zecite, mas não é comum que isso aconteça em épocas de El Niño e muito menos comum ainda que aconteça em épocas de super El Niño. Aqui nós temos a seca no Nordeste 2017, 2016, 2017. Nós tivemos um evento de El Niño muito forte. E esse que está sendo desenhado em 2023, de acordo com os cientistas, será mais forte do que o evento de 2016. Então aqui nós temos a seca em janeiro de 2017, aqui a seca em fevereiro de 2017. Essa área mais escura é a área de seca excepcional. Então a previsão é que nós tenhamos um evento de maior magnitude em 2023, no segundo semestre de 2023, primeiro semestre de 2024, e você vai perceber que essa seca ela vai também atingir a zona da Mata Nordestina, como atingiu nessa época de 2016/2017. E na medida em que isso acontece, logicamente que nós teremos graves consequências sociais, econômicas e ambientais. Aqui nós temos a redução do volume de água nos açudes, inclusive aqui dá para perceber que esse açude aqui, ele parcialmente secou. Olha o barquinho aqui, os barcos aqui encostado na terra já seca. Isso se deve à redução das chuvas e na medida em que os açudes vão secando, isso acaba prejudicando não só a produção agropecuária, como também o abastecimento das cidades, não só no sertão como no agreste nordestino. E se essa seca se estender até a zona da mata, as consequências também serão sentidas nas cidades e no meio rural da zona da mata nordestina. Morte do gado em função da seca. Então, a perda de gado em épocas de El Niño é muito grande, porque a seca ela se estende por um período maior e, consequentemente, nem todo criador de gado tem condições de ficar comprando carro-pipa para dar de beber ao rebanho e condições de comprar ração para alimentar o rebanho. Então, a perda é substancial e isso acaba afetando a oferta de leite, afetando a oferta de carne, os subprodutos do leite e da carne ficam mais caros e, consequentemente, quem é que paga essa conta é a sociedade como um todo. Então, o consumo tende a diminuir por causa da elevação dos preços. O que muitos criadores fazem quando já há um prenúncio de um El Niño forte é se desfazer do rebanho quanto antes para evitar perdas econômicas maiores. É a solução. Você vender o gado antes que ele perca peso, perca valor e, consequentemente, gere prejuízos. Lembrando que a criação de gado é uma atividade econômica importante no sertão nordestino, inclusive
foi a primeira atividade comercial estabelecida pelos portugueses no interior do Nordeste, foi através da criação do gado que iniciou-se o processo de ocupação, povoamento do interior da região Nordeste. Repare a Caatinga como está muito seca, né? O céu sem cobertura de nuvens, o que anuncia que a pressão atmosférica está alta. A perda das lavouras em função da seca, então o sertão nordestino normalmente é a área mais afetada, então naquele período que eles chamam de inverno, que na verdade é verão e outono, porque as chuvas no sertão elas começam a ocorrer a partir de dezembro e normalmente elas se estendem até abril e dependendo da região até a primeira quinzena de maio. Então, com a redução das chuvas, você tem a quebra de safras. Em determinadas áreas o produtor rural nem planta, porque o solo está tão seco e a perspectiva de chuva está tão baixa que ele sabe que vai ter prejuízo. Agora, quando ocorre uma chuva sazonal em época de El Niño, isso anima o produtor. Então vai acontecer o que aconteceu aqui. O cara plantou aqui uma roça de milho, mas pelo que dá para perceber aqui, nessa roça de milho, a condição de seca, né, o milharal já está com as folhas até ficando amarelado, as condições de seca com certeza quebraram essa safra de milho desse pobre lavrador. E isso acontece de uma forma geral em boa parte do sertão nordestino, gerando prejuízos não só aos produtores rurais, mas também às economias dos municípios e às economias dos estados. Então, é um outro problema que o El Niño acaba causando. E aqui nós temos o êxodo rural, a migração. Então as pessoas abandonando o campo, indo para as cidades. Aqui repare que a lavoura está seca, né? Então muitos retirantes acabam abandonando suas cidades, os seus municípios, melhor dizendo, a área rural, e migram para as cidades em busca de emprego. Então essa imagem é muito recorrente no interior do Brasil, no sertão nordestino, em épocas de seca. Pessoas que deixam as áreas que estão sendo duramente castigadas pela seca, sem trabalho, sem ter condição de se manter nessas áreas, as pessoas acabam migrando para outras áreas. Lembrando que é preciso que as autoridades, o quanto antes, não só municipais, assim como estaduais e federal, elaborem planos de contingência, a Defesa Civil se prepare, o governo, através dos ministérios que podem e devem atuar nessa questão de combate à seca ou às consequências da seca, que já tenha um plano elaborado para poder, primeiro, criar as frentes de trabalho, que são frentes emergenciais de trabalho, para manter o pessoal no campo. Segundo lugar, a questão do Bolsa Família, ajuda pra caramba. Muitas famílias do sertão já são beneficiadas por esse programa, então tem um dinheirinho para comprar comida. É um dos fatores que, inclusive, explicam a redução do êxodo de nordestinos do sertão em épocas de El Niño para o Agreste, Zona da Mata e até mesmo para outras regiões do país. O governo também tem que procurar o quanto antes solucionar o problema do eixo norte do Rio São Francisco, do canal de integração do Rio São Francisco, que ainda não está levando água para o Ceará. O sistema está paralisado para obras de manutenção, não sei se é da bomba, substituição da bomba. Eu sei que durante todo o verão e essa parte inicial do outono, o eixo norte não estava bombeando água para o Ceará. Então é preciso que o governo acelere essas obras de recuperação do eixo norte, de manutenção do eixo norte, para começar a injetar água nos açudes, já prevendo aquilo que poderá acontecer e, de acordo com as previsões, acontecerá, que é a formação de um evento de El Niño muito forte que trará sequelas enormes, não só para o Nordeste, essa aura específica do Nordeste, mas também trará para outras regiões do país.
Então, as autoridades federal, estaduais e municipais devem se unir, elaborar planos de contingência, um planejamento específico adequado para poder enfrentar as sequelas desse El Niño muito forte que já está se formando no Oceano Pacífico e que trará consequências sociais, econômicas, ambientais severas para o Nordeste do Brasil, assim como para outras regiões do país. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, capital, hoje, dia 28 de maio de 2023. Talvez na minha vida eu nunca tenha visto o mês de maio tão quente aqui no Rio de Janeiro. Não tivemos nenhum evento de frio no Rio de Janeiro no mês de maio. Ah, professor, é o outono. Não, maio normalmente recebia frentes frias e tínhamos até dias com temperaturas muito baixas para o padrão do Rio de Janeiro, capital. Mas esse mês de maio está fazendo muito calor no Rio de Janeiro. Hoje, domingo, está muito quente. Claro, nós temos uma frente fria aqui perto e isso aí também está potencializando a temperatura. Mas estamos com uma temperatura próxima de temperatura de verão, com máximas elevadas acima de 32, 33 graus e um abafamento do ar fora do comum para essa época do ano. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha. Lembrando que o canal Geogênio não é monetizado. Eu tenho dito isso nas minhas aulas, mas no momento que ele for monetizado, eu não quero um centavo do YouTube. Todo o dinheiro que for revertido para mim será entregue a instituições de caridade. Eu vou mostrar a vocês os recibos, não só do YouTube, como também aquilo que foi repassado para um orfanato, para um asilo, para o Hospital do Câncer Infantil e qualquer outra instituição de caridade. Então é isso que eu vou fazer. Não criei canal para ganhar dinheiro no YouTube, não criei canal para ser influencer no YouTube, criei canal para gerar uma ferramenta de apoio a jovens e adultos que estão estudando e se preparando para concurso. O canal Geogênio só tem um objetivo: democratizar o ensino da geografia, podendo levar o conhecimento da geografia onde ele não chega, ou se chega, chega de forma incompleta. Valeu, moçada? Então fortalece aí o canal, ajuda a divulgar o canal, se inscreva no canal. Tem gente que assiste, mas não se inscreve. Fortalece o canal, porque o canal Geogênio, ele foi criado com amor, carinho e dedicação. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!